dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor, louvando, glorificando, exaltando a Ele, rendendo a Ele a nossa gratidão, porque até aqui Ele tem nos aguardado, nos abençoado, tem nos sustentado, segurado em nossas mãos, e por isso nós estamos de pé, porque sem Ele nada podemos fazer. E nesta manhã, não sei, o Senhor está me incomodando dentro desta palavra. Eu creio assim, que a palavra do Senhor, ela tem um propósito. E eu creio que o Senhor está falando aos nossos corações. Eu creio que o Senhor tem um propósito dentro desta palavra, amados. E queria que você prestasse atenção. Ontem nós falávamos sobre Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A palavra do Senhor é clara, né? Se nós dermos ouvido aos mandamentos, o que é os mandamentos, amados? Nós encontramos dentro da santa e gloriosa palavra do Senhor. Por isso que sempre eu alerto você, leia a Bíblia Sagrada. Ela tem as respostas que nós tantos precisamos, tanto necessitamos para continuar. Aí nós falávamos de Davi, quando ele falava para o Senhor: Senhor, põe um guarda na minha boca, né? Guarda a porta dos meus lábios. Davi, ele pedia ao Senhor: Senhor, me ajuda a não abrir a minha boca para reclamar, né? Como nós dissemos ontem, para dizer palavras que te desagradam, me guarda. E hoje, amados, eu quero falar com você sobre ontem eu falava sobre o pedido do salmista, pedindo socorro ao Senhor, porque nós não, de nós mesmos, nós não conseguimos mudar nada na nossa vida, não conseguimos nada, nós temos que pedir a ajuda do Senhor. Por isso que nós vimos que Davi sempre ele vencia as batalhas, porque ele sempre dependia de Deus. Ele não fazia nada sem pedir uma orientação. E muitas vezes nós fazemos coisas que depois nos traz consequências, porque não pedimos orientação, não buscamos do céu uma resposta. E Davi falava: Senhor, coloca um guarda na minha boca. E hoje, amados, eu quero ir mais fundo um pouquinho. Hoje eu quero falar sobre um princípio da santa e gloriosa palavra do Senhor, que está lá na oração do Pai Nosso. Essa oração poderosa, que se nós fizermos essa oração sempre eu digo que ela tem tudo que nós precisamos. É por isso que todos os dias eu faço ela aqui no canal. Né? Aqui nós pedimos o alimento, nós pedimos o perdão dos nossos pecados. E aqui o versículo 14 de Mateus 6 diz assim: é um princípio que tem que acompanhar se nós quisermos gozar lá de Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1, que nos diz que o Senhor nos exaltará. Aí diz aqui no versículo 14 de Mateus 6, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial te perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas, os vossos pecados. Então, amados, nesta manhã, esse aqui é um princípio, é um dos mandamentos do Senhor para a nossa vida, que está aqui dentro da oração do Pai Nosso. E que o Senhor, nesta manhã, abra o seu entendimento. Nós sabemos que a falta de perdão está trazendo consequências graves em muitas famílias, em muitas vidas, né? Doenças incuráveis, né? Vida sem paz, sem alegria, sem ânimo. Por quê? Porque tem essa raiz dentro de si. Nós iremos falar mais dessa raiz que está prejudicando o ser humano nessa época em que nós estamos vivendo. E que é tão fácil, se nós buscarmos do Senhor,
pedir a Ele que nos dá força, que nos dá graça para que possamos perdoar, né? Eu sei que Deus está falando com alguém, porque a palavra do Senhor diz que ela jamais vem vazia, ela não vai vazia e nem volta vazia. Eu sei que ela tem um propósito na vida de alguém que está sofrendo, às vezes está até entrando num espírito de depressão, de ansiedade, e o que está te causando tudo isso é a falta de perdão. É a falta de não guardar a boca, de falar tudo aquilo que quer, na hora que quer, mas depois colhe as consequências. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor te guarde nesta manhã, em nome de Jesus. E que você aprenda que sem Deus nós não somos nada. Somos inteiramente dependentes dele. O próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, oremos assim. A oração que ele tem nos ensinado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o Senhor te abençoe. Lembra, se nós guardarmos a santa e gloriosa palavra do nosso coração, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.